Bem-vindos ao The Debate. O material que a gente vai analisar hoje é o texto Sangre del Vacío, uma narrativa profundamente gótica que nos leva para as ruas sombrias de Bogotá para testemunhar a metamorfose de um artista. E a questão que nos divide aqui é central para entender essa obra. A transformação do narrador foi uma conquista, sabe? Um ato de vontade guiado pelo conhecimento de um grimório antigo, o Speculum Ignotum, ou, na verdade, a gente está testemunhando uma rendição, uma subjugação inevitável a forças primordiais, quitônicas, quer dizer, essas energias ligadas à própria Terra, ao submundo, que já o haviam marcado desde o começo? Pois é, eu defendo a primeira visão. Para mim, a jornada dele é uma busca consciente por iluminação, ainda que uma iluminação, bem sombria. Ele usa um ritual específico para invocar a entidade Azrael Taum, e com isso alcança uma nova forma de poder e de lucidez. Já eu vejo o oposto. Eu argumento que esse ritual foi só um catalisador, uma espécie de prova de fogo que o preparou para o seu destino real e inevitável, que era ser completamente consumido e recriado pela força primordial de Lilith, a chamada Rainha Sepultada. Então, vamos começar pelo ponto que para mim é o coração de tudo, a agência do protagonista. Ele não é uma vítima passiva dos acontecimentos de forma alguma. Ele é um buscador ativo de conhecimento proibido. O texto é muito claro quando descreve o mergulho dele no Speculum Ignotum. A decisão de executar o que o livro descreve como o ritual de Abramelin é inteiramente dele. E vale a pena contextualizar, né? Esse é um processo esotérico, historicamente conhecido por buscar a conversação com uma entidade superior, um anjo guardião. O que o narrador faz é subverter essa prática para contatar Azrael Taum, o sussurrador de fendas. Tudo nesse processo grita escolha. Ele se isola, se purifica e no clímax ele faz um sacrifício deliberado. Ele oferece a memória das últimas palavras do pai. É uma troca consciente. Ele abre mão de uma parte da sua humanidade em troca de conhecimento. O resultado não é uma possessão animalesca, mas uma nova identidade forjada na queda, como um guardião de fendas. A frase que sela esse pacto e que define a filosofia dele é «Não timeu ruína, qui em ruína invenio lucem». Ou seja, não tema a ruína, porque na ruína encontro a luz. Isso não é o discurso de uma vítima, é o manifesto de um criador. Eu vejo essa sequência de eventos de uma forma bem diferente. Você fala em agência, em escolha, mas para mim a narrativa está repleta de indícios de que ele já estava sendo puxado por uma correnteza muito antes de abrir qualquer livro. As cartas misteriosas, assinadas só com a letra L, o chamado inexplicável que a própria cidade de Bogotá exerce sobre ele, tudo isso sugere uma predestinação. Ele não escolheu o caminho o escolheu. Na minha leitura, o ritual de Abramelin não foi o evento principal, mas sim uma preparação, sabe? Um rito de passagem que o tornou digno do que viria a seguir. E o que vem a seguir anula completamente a ideia de controle. A transformação mais visceral, mais definitiva, acontece através de Lilith. E isso não é um ritual negociado, é uma consumação. Ele é literalmente morto, colocado num caixão e renasce do que o texto chama de matriz primordial. Lilith é descrita como uma força muito mais antiga e fundamental que Azrael Taum. Ela é a primeira mãe sepultada, a própria Terra. Ela não negocia conhecimento em troca de uma memória. Ela reclama o corpo, o sangue, a alma dele como sendo dela por direito. Ele não se torna um parceiro, ele se torna o amado veículo dela. O ritual com o anjo foi só o fogo que temperou o aço para que a verdadeira mestra pudesse usá-lo. Entendo seu ponto sobre a predestinação, mas a meticulosidade desse primeiro ritual não me parece ser só um aquecimento. Pelo contrário, ela define a natureza da transformação que ele busca. O texto descreve em detalhes o uso de artefatos específicos, o espelho do dragão dourado, a gárgula de pedra, as chaves oxidadas. Há um método, uma ciência oculta em ação, e isso resulta num poder igualmente refinado. A visão profética que Azrael Taum lhes concede é uma forma de conhecimento,
uma clareza que corta. E veja como ele age depois. Ele se torna um caçador de emissões verdadeiras. Não é uma fome cega, é um ato seletivo, quase sacerdotal. Ele escolhe suas presas com base na pureza de suas almas, como um sumo sacerdote possuído. Isso é o oposto de uma submissão animalesca. Mas espera um pouco. Se ele alcançou essa lucidez sombria e se tornou esse caçador seletivo, como você concilia isso com a cena que vem logo depois, onde ele é completamente subjugado por Lilith? A sua transformação sacerdotal parece desaparecer no momento em que ele encontra uma força verdadeiramente primordial. Ele é desmembrado, renasce a força, e a primeira coisa que Lilith faz é alimentá-lo com o sangue de um inocente, de um bebê, para aplacar a nova fome que ele sente. Essa fome não tem nada de seletiva. É uma necessidade biológica violenta de nutrir o rio Milcid White que o texto descreve como as veias da própria deusa. Onde está a agência nisso? O ritual com Azrael Ta'um pode ter sido meticuloso, mas a transformação com Lilith é totalitária. Ela não oferece conhecimento, ela impõe um novo estado de ser. A sua descrição da violência é precisa, mas eu enquadro a relação entre essas duas entidades de forma diferente. Não vejo Lilith anulando Azrael Ta'um. Eu vejo eles como forças complementares, talvez até em conflito pela alma do narrador. Azrael Ta'um é uma entidade de dualidade. O texto o descreve como um guardião que caiu por compaixão perversa. Ele não é um demônio de pura destruição. Ele oferece uma luz que corta, uma clareza dolorosa, mas ainda assim uma forma de luz. A relação que se estabelece é de reflexo. O narrador se torna o espelho do anjo, não seu escravo ou fantoche. O juramento, non teme o ruinam, solidifica uma parceria filosófica. Ele se alinha com a visão de mundo do anjo caído. É uma relação baseada em conhecimento esotérico, em intelecto. Parceria. Olha, essa linha de raciocínio não me convence. Para mim, a relação com Azrael Ta'um é a sedução intelectual, o primeiro passo de uma jornada muito mais profunda e visceral. Lilith opera numa escala completamente diferente. Ela é a força tônica, o barro ensanguentado. O texto a conecta especificamente a deusas antigas da terra e da fertilidade, como Inanna e Astarté. A conexão dela com o narrador não é filosófica, é de sangue, de linhagem, da própria terra de Bogotá, que corre nas veias dele. Azrael Ta'um oferece visões e um pacto. Lilith o mata, o enterra e o dá à luz novamente de seu próprio ser. Isso não é uma parceria, é um ato de possessão e pertencimento. Ele se torna carne da carne dela, renascido de sua matriz primordial. A hierarquia de poder é clara. Um anjo caído pode oferecer sabedoria, mas a terra devora. Mas, se ele foi simplesmente devorado e se tornou um fantoche, como você explica o estado final dele, sua identidade como artista? É aqui que a minha interpretação ganha força. O epílogo da sessão do ritual o coroa como um criador verdadeiro, e o texto é específico. Ele se ergue precisamente por ter caído por vontade própria. Sua arte, sua capacidade de criar a partir da escuridão é o produto direto da transformação com o anjo. Ele se identifica com o caído, ele assume o manto de Azrael Ta'um, não de Lilith. A transformação lhe deu as ferramentas para encontrar luz na ruína, que é a essência de sua identidade como artista desde o começo. Sua arte é a prova da sua soberania. Mas o próprio texto parece contradizer isso de forma bem direta. Lilith explicitamente o define como seu veículo. A imortalidade dele é descrita como um dom dela, e sua nova forma é um híbrido de carne e sangue que pertence a ela. E o ponto mais crucial para mim é este. A entidade posterior que o ensina a criar a partir dos sonhos, o herege, ele emerge de onde? Do rio Milcid, o domínio de Lilith. Portanto, a criação dele não é mais sua. Ele se tornou um canal para as forças primordiais que emanam dela e de seu rio de sangue. O que ele pensa ser sua arte soberana é, na verdade, a voz da terra falando através do instrumento que ela forjou. Ele não é o artista, ele é o pincel na mão de uma deusa de barro e sangue. O pacto com o anjo não lhe deu soberania, apenas o tornou um canal mais interessante. Resumindo a minha posição,
eu continuo a ver a transformação do narrador como uma ascensão deliberada, ainda que perigosa, a uma consciência superior. O pacto com Azrael Thaum, selado com sacrifício e vontade, é a fundação da sua nova identidade. Ele se torna um reflexo dessa entidade de luz fraturada e, através disso, um verdadeiro criador nascido da ruína que ele mesmo escolheu abraçar. E eu mantenho que esse conhecimento esotérico foi apenas o portão para um destino muito maior e inevitável. Ele foi preparado, não empoderado. Sua transformação final não é sobre conhecimento, mas sobre linhagem, sangue e pertencimento à Terra. Ele se torna um receptáculo, um veículo para a vontade antiga e faminta de Bogotá, personificada em Lilith. Ao final, talvez a tensão do texto resida exatamente em não sabermos se esses dois caminhos são opostos ou sequenciais. É possível que a iluminação esotérica obtida com Azrael Thaum fosse a única coisa que poderia prepará-lo para suportar a submissão total e primordial a Lilith sem se despedaçar completamente. Ou talvez a narrativa exponha um conflito fundamental e eterno, o princípio masculino celeste e intelectual de Azrael Thaum contra o princípio feminino, ctônico e visceral de Lilith. O material nos convida a explorar a própria natureza da criação, que, como o narrador descobre, pode nascer tanto da luz afiada que corta, quanto do barro escuro que devora e dá à luz novamente.